Depois da Alemanha, Reino Unido confirma a chegada dos tanques Challenger 2 à Ucrânia. Soldados regressam ao combate após semanas de treino na Europa. Relatório da Amnistia Internacional chama países ocidentais de hipócritas. Portugal é apontado no aumento da violência policial. Autoridades norte-americanas encontram um plano detalhado do ataque à escola de Nashville, que não era o único alvo. Primeiro-ministro de Israel anuncia a suspensão da reforma judicial. Opositores ameaçam manter protestos até que a medida seja definitiva. Os primeiros 14 tanques enviados pelo Reino Unido para a Ucrânia já chegaram ao destino. Com os Challenger 2 foram também os soldados ucranianos de volta a casa após semanas de treino na Europa para operar os veículos britânicos. Um dos primeiros a testar o equipamento foi o próprio ministro ucraniano da Defesa, um momento que fez questão de registar em vídeo e publicar no Twitter. Horas antes da chegada dos Challenger, já o chanceler alemão confirmava a entrega dos muito aguardados Leopard 2, isto é, dos 18 veículos acordados com Kiev. The answer to your question is yes, we delivered Leopard tanks as we announced. Berlim mostrou-se por várias vezes relutante em mandar os Leopard 2 para a Ucrânia. O envio dos blindados acabou por ter luz verde em janeiro, após grande pressão de Kiev e da comunidade internacional. Também Portugal se juntou ao esforço comunitário e anunciou a chegada de 3 tanques Leopard 2A6. Os países ocidentais são hipócritas. É com estas palavras que a Amnistia Internacional chama a atenção para a desigualdade de respostas a crises humanitárias. No relatório anual, a organização realça, por exemplo, o tratamento diferenciado que têm tido os refugiados da guerra na Ucrânia. They didn't offer the same treatment to those escaping war and repression in Syria and Afghanistan. The USA as well, of course, a very vocal critic of Russia's aggression on Ukraine, in a welcome move, also admitted tens of thousands of Ukrainians fleeing the war. But it subjected Haitian asylum seekers from Haiti, to arbitrary detention, humiliating ill treatment that amounted to race-based torture. Um peso, duas medidas, resume a Amnistia Internacional, que contrapõe o conjunto de ações concertadas contra a Rússia à passividade geral no que respeita a violações de direitos humanos noutros países. European states, among others, exhibited double standards as well because, while condemning Russia, they condoned or were complicit in grave violations by their allies, Saudi Arabia, Egypt, and Israel, among others. Last year, Russia was able to use its veto powers to paralyze the UN Security Council, which just can't be allowed to continue. And it needs to give more voice to countries and situations which have traditionally been ignored, especially in the global south. O aumento da violência policial é outro dos fatores destacados no relatório em países como Portugal, por exemplo, onde também se evidenciou o agravamento da crise da habitação e a exploração de migrantes. Após meses de hesitação, o Parlamento húngaro ratificou a adesão da Finlândia à NATO, uma aprovação por larga maioria. O presidente turco já deu luz verde, mas falta agora o Parlamento fazer o mesmo, dando a Helsínquia o que falta para se tornar membro da Aliança Atlântica. Azonos értékek mentén dolgozunk finn szövetségeseinkkel, és a NATO-ban lévő tagállamok is azonos értékek mentén működnek együtt, és hát komoly hozzájárulása NATO védelmi képességéhez Finnország csatlakozása, különösen a távoli észak jelentette biztonsági kihívásokra tekintettel. À margem continua a Suécia. A Hungria deixa o caso para mais tarde, isto apesar do Parlamento sueco ter votado a favor da adesão. A situação é mais complexa e terá de aguardar-se pelo sim húngaro e turco.
As autoridades norte-americanas divulgaram as imagens do momento em que a atiradora entrou pela escola de Nashville para depois fazer 6 vítimas mortais, 3 crianças e 3 adultos, entre os quais a diretora. Audrey Hale, de 28 anos, uma antiga aluna da escola, foi abatida pela polícia. Identificava-se como transgénero, tinha consigo um plano detalhado do ataque que durou cerca de 15 minutos. Haveria outros alvos que ainda não foram revelados. Nas buscas efetuadas à sua casa foram encontradas mais armas. We have to do more to stop gun violence. It's ripping our communities apart, ripping the soul of this nation, ripping at the very soul of the nation. And we have to do more to protect our schools so they aren't turned into prisons. Os motivos são ainda desconhecidos. Os primeiros indícios recolhidos pela polícia apontam para um sentimento de revolta contra a escola. A Covenant School está ligada à Igreja Presbiteriana. Biden ordenou que as bandeiras oficiais norte-americanas sejam colocadas a meia haste até ao próximo dia 31. Equipas de resgate e salvamento trabalham contra relógio para encontrar sobreviventes do deslizamento de terras que desde o domingo já fez pelo menos 7 mortes no Equador. Mais de 60 pessoas permanecem desaparecidas. Na pequena comunidade andina de El Auzí, a uns 220 quilómetros a sul da capital, a lama engoliu acima de 160 casas. Mais de metade do fornecimento de água potável foi afetado. O receio de novos deslizamentos levou as autoridades a evacuar a região. Após semanas de um país a ferro e fogo e paralisado por uma greve nacional, o primeiro-ministro de Israel quebrou o silêncio. Benjamin Netanyahu suspendeu esta segunda-feira, de forma temporária, a votação da polémica reforma judicial. 10 horas depois da hora marcada para uma declaração ao país, foi um primeiro-ministro visivelmente cansado e cauteloso na escolha das palavras quem apareceu aos israelitas para o tão aguardado anúncio, onde pela primeira vez se ouviu falar de diálogo. מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת, כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת הבאה. Entrando em vigor, o projeto de lei do governo de extrema-direita ia permitir, por exemplo, que o executivo de Netanyahu tivesse uma maior intervenção na escolha de juízes, nomeadamente dos que julgam atualmente o primeiro-ministro por corrupção. Com a suspensão da medida, os receios de uma guerra civil estão por agora mais apaziguados, pelo menos em Washington. So we welcome this announcement as an opportunity to create additional time and space for compromise. As concessões de Netanyahu foram, no entanto, insuficientes para arrefecer os protestos em ebulição dentro de casa. Em Israel, os opositores apelaram a que as manifestações continuem até que a prometida reforma judicial seja totalmente esquecida. As chamas do grande incêndio florestal ativo na província espanhola de Castellón, no leste do país, continuam a não dar tréguas aos bombeiros. Os esforços concentram-se agora na defesa das zonas habitacionais do município de Montán. Por precaução, as autoridades evacuaram os municípios de Torralba del Pinar, Pavias, Higueras e Caudiel devido à presença de fumo. O presidente do governo, Pedro Sánchez, esteve na região e comprometeu-se a reconstruir o que se perdeu e a reparar os danos. A Alemanha conseguiu salvar a venda de novos veículos com motores a combustão depois de 2035, desde que usem combustíveis sintéticos e não a tradicional gasolina e gasóleo refinados do petróleo. O acordo para a isenção dos combustíveis sintéticos foi obtido entre o Governo de Berlim e a Comissão Europeia. Deverá ser aprovado por maioria no Conselho da União Europeia dedicado aos transportes e à energia, terça-feira em Bruxelas. Os governos de Itália e da Polónia deverão votar contra, os da Bulgária e da Roménia deverão abster-se, mas haverá votos suficientes para fazer passar o diploma. O governo de Roma votará contra porque queria que também fosse possível vender novos veículos de motores a combustão que usam biocombustíveis à base de plantas. A primeira-ministra tinha deixado esse recado na Cimeira da União Europeia na semana passada.
La Germania lavora soprattutto per i carburanti chimici e vuole avere la certezza, da quella che è la mia ricostruzione, che si facciano le verifiche necessarie. E questo è corretto, come noi chiediamo sui biocarburanti, e stiamo facendo sostanzialmente la stessa cosa. Quindi per questo c'è stata una convergenza tra noi e la Germania. Mas a Alemanha ficou satisfeita só com a parte dos sintéticos e não parece que a Itália consiga arregimentar suficientes países para fazer uma minoria de bloqueio. As organizações não-governamentais que promovem a sustentabilidade nos transportes são críticas da isenção para os combustíveis sintéticos, uma tecnologia emergente que combina hidrogênio e dióxido de carbono. Producing those e-fuel and burning them in internal combustion engine is actually very inefficient, and it can require up to 5 times more energy with respect to electric vehicles. Estes peritos temem que a partir de 2035 os condutores de novos veículos com motor de combustão continuem a usar os refinados do petróleo em vez dos sintéticos que ainda estão em desenvolvimento. These fuels don't exist at the current stage, or at least they don't exist in significant volumes and numbers. The same estimates and forecasts from the refining industry talk about a 0.4% availability at the pump in 2030. And a 3% in 2035, the year of the phase-out. Após a adoção formal do regulamento, a Comissão Europeia proporá as medidas concretas de implementação para a indústria automóvel que queira fabricar motores que privilegiam os combustíveis sintéticos a partir de 2035.